PR. Marcos Caneta na tribuna, vereador do PR, por 10 minutos. Senhor presidente, boa noite. Boa noite ao secretário Doc, vereador Edilson Vieira, segunda secretária Maria Terezinha Hengue, os demais vereadores e vereadoras, as pessoas que nos acompanham dentro do plenário, os que nos assistem pela TV Câmara, em suas residências, nos seus escritórios, seus espaços de trabalho. Senhoras e senhores, atentamente ouvi a vereadora Mary Hengue e o vereador Geraldo, do grande doutor Geraldo, e eu vou colocar algumas situações aqui, porque, além de ser líder comunitário, eu sou comissário de polícia e sou professor, então, se por um lado eu educo, no outro lado eu sou um repressor, porque sou aparato de coerção do Estado. Mas vejo que a transformação dessa sociedade passa efetivamente por uma análise mais concreta da situação de cada localidade. Cada bairro tem sua especificidade, tem a sua válvula motora, tem o seu dia a dia. Então, propor projetos na área, quer da educação ou quer da segurança pública, requer um esforço constante, não só nosso, legisladores da cidade de São José, mas, efetivamente, dos poderes públicos voltados a essas áreas. O que eu quero dizer é o seguinte: nós passamos nos últimos 6 meses administrando a superintendência da Fundação de Cultura e Turismo de São José. E buscamos de forma concreta, e quero deixar aqui uma cópia do que foi realizado nesses últimos meses, senhor presidente, a Vossa Excelência, para ficar nos anais dessa casa, buscar esse enfrentamento, ou seja, com a experiência de 21 anos, sabendo que só a retórica ela não é suficiente para a transformação social, nós temos que agir literalmente. E nós temos que agir buscando gerar trabalho e renda. Esse é um problema sério dessa cidade. Esse é o problema sério. Quando nós buscamos reformular a utilização do multiuso, que gerava um prejuízo mensal de R$30 mil, que esvaía-se dos cofres públicos, vereador, foi efetivamente para colocar esse dinheiro em uma outra área da cidade. Quando nós buscamos colocar esse instrumento gigante, custoso, na funcionalidade de maneira real e concreta para a sociedade, é porque ele gerava em cada evento em torno de 100 empregos. Nós pegamos o multiuso com R$2 mil na conta e hoje tem mais de R$100 mil na conta do multiuso. Então, está provado que quando nós agimos em direção ao bem comum, em direção ao bem do cidadão, nós acabamos realizando ações e tarefas que possam diminuir essas ações. O problema é que nós não estamos pensando em ações concretas para diminuir a problemática de cada bairro. A Procasa tem uma especificidade, vereador, que é totalmente diferente da região do vereador João do Ovo da Forquilinha, que foge muito da região dos dois vereadores que aqui estão na mesa, Mary e o vereador Edilson, que é o Cobrasol, mas que é muito próxima lá da realidade da região do vereador Amaury dos Projetos, que é Barreiros. Vivemos uma complexidade entre a década de 80 e 90 com os grandes problemas na Bela Vista com droga, veio para Barreiros, atingiu a Procasa, o meu bairro, mês passado, temos 2 homicídios. Então, de que forma nós vamos agir? De que forma concreta nós vamos agir com esse depoimento que a vereadora Mary colocou de uma mãe que tem um filho dependente, mas, ao mesmo tempo, ela está preocupada com o cotidiano da escola, e a senhora sabe muito bem disso, concordo com a referência que o vereador fez à senhora, do excelente trabalho à frente da educação. Então, mas o que nos falta mais? Nós temos dados sociais, temos dados estatísticos, temos efetivamente as localidades onde as problemáticas são maiores do que outras. O que falta? Falta querer. Falta ação efetiva. Falta a construção da ação efetiva. Então, o que eu quero dizer é que falta, senhor presidente, é que nós possamos, e eu vejo que aí esse seminário vai ser de fundamental importância, de construir, não só junto com os companheiros vereadores dessa casa, leis, mas
que nós possamos sair dessa casa e visitar esses bairros, visitar o cotidiano dessas comunidades. Porque quando eu estive no José Nitro, caminhando com os meus companheiros, buscando voto, eu fiquei abismado com a situação social de José Nitro. Algumas residências estão instaladas ao lado de valas ao céu aberto de esgoto como palafitas. Nós vamos continuar admitindo esse tipo de coisa para o nosso próprio cidadão? Não é um princípio básico da segurança, um mínimo de qualidade de vida a esse cidadão? Então, doutor Geraldo, o senhor que é médico, o senhor sabe muito bem que a atuação nossa, de legisladores, de homens e mulheres públicas, tem que ser mais enfática. Nós temos que ir para o enfrentamento. Nós temos que colocar também a situação cotidiana de algumas empresas que foram beneficiadas ao longo do processo nessa cidade, mas que não têm contrapartida para a cidade. Ou nós agimos em direção a isto, ou nós vamos colaborar com esse tipo de situação que não vai melhorar só com a nossa retórica. Eu estou falando isso porque veio de uma delegacia que tem 40 presos num lugar que cabe 10. É anti-humano. Você pensar que um cidadão, naquele tipo de realidade, vai conseguir sair dali como um cidadão renovado. Não, ele vai sair mais revoltado, vereadora, e vai buscar arma, vai para o tráfico de droga novamente, e vai nos atacar. E vai atacar os nossos filhos e os filhos da sociedade. Então, o que falta é o agir. Se nós temos os dados, o senhor acabou de ler agora os dados de IPEA, se a vereadora acabou de ler alguns dados, e quero parabenizá-la também pela brilhante ideia da construção da Delegacia da Mulher na cidade de São José. Gostaria ainda de colocar a senhora como proposta que nós temos que ter a casa de passagem. Por quê, vereadora? Porque uma mulher agredida dentro do lar, que não tem para onde ir, ela não vai ter como denunciar o marido. Então, a delegacia da mulher é fundamental, mas a casa de passagem, ela tem uma importância extremamente significativa no processo, porque se ela retornar ao lar, ela retorna para a agressão e futuramente pode chegar até a morte. Então, eu gostaria que a senhora pensasse, eu posso colaborar nisso, se a senhora assim desejar, que a casa de passagem ela é fundamental para garantir a segurança das mulheres que são agredidas dentro do lar e que não têm condição de se defender. Então, o que eu quero dizer no final é que nós temos que agir. E para agir, nós vamos ter coragem de ir para o enfrentamento com alguns grupos hegemônicos desta cidade. Eu concordo com o vereador Geraldo, por ser policial, é fundamental que nós tenhamos o aparato de coerção do Estado, mas ele não é suficiente, vereador. Ele não é suficiente. Eu estava discutindo com o vereador Edson Vicente, que se nós temos que instalar projetos quer culturais, sociais, desportivos na cidade, nós temos que levantar a tese aqui que temos que ter a contrapartida dessas instituições. Porque se assim não for, nós vamos direcionar o capital público para beneficiar alguns grupos que já são beneficiados na cidade, ou no Estado, ou fora do Estado, mas nós não temos a contrapartida para dentro dos nossos próprios bairros. Eu falo isso porque venho da Procasa e quero aqui dizer que o meu bairro vive uma situação, nos últimos 10, 15 anos, caótica. Nós não temos uma rua calçada, não temos uma área de lazer, nós não temos um projeto contundente do município ou do Estado, se não são as instituições filantrópicas sem fins lucrativos, como a nossa, Bloco Liberdade, Igreja Evangélica, Igreja Católica, centros kardecistas, desenvolver os trabalhos. Nós estamos lá desamparados, de um modo geral, da ação pública, há uma inoperância constante. E aí o que ocorre, de um modo geral? Nós estamos colaborando com o nosso silêncio com esse tipo de conduta. Então eu quero propor aqui no final que possamos, e aí eu quero discutir com a senhora vereadora e com a vereadora Mari, né, que fará parte, a vereadora Aline, a vereadora Mari, que a gente possa nessa discussão, se assim o presidente da casa permitir, que possamos tirar também uma comissão que possa não só discutir o fórum sobre essa questão da violência, que é desonrosa, é vergonhosa, porque nós estamos oscilando entre a quarta e a sexta economia do Estado, nós somos a cidade que maior índice de empregabilidade tem, mas abrimos os jornais e também nos colocamos e nos vemos como a cidade que mais mata, de maneira brusca, jovens entre 16 a 21 anos. Estamos a 2 pontos acima da média nacional. Conclua, já estou concluindo, vereador.
Eu gostaria de propor que nós pudéssemos ter uma comissão, e eu gostaria de discutir com as senhoras isso, Área de preservação. e que a gente possa estar visitando as comunidades e abrir um leque de discussão, porque às vezes, vereadora, não é mais de um ponto policial que nós precisamos, mas nós precisamos de uma quadra que funcione, de um projeto de esporte que funcione, de um projeto de cultura que funcione, e muitas empresas estão ali fora para nos dar as mãos, mas nós não temos o projeto para que possamos levá-la para que essas ações se realizem. É isso. Obrigado.